Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço We are Magnético. still in Dharamshala. Encontramos-nos ainda em Dharamsala. This particular channeling will be slightly different. E esta canalização em particular será um pouco diferente, It's not about information, pois não se trata de tanto transmitir informação, mas mais de transmitir a celebração. oneness is taught. Vocês encontram-se no lugar onde se ensinou a unicidade e assim gostaria de rever essa informação. Listening to my voice, Cada um de vós que escuta agora a minha voz there are no exclusions. está incluído. Não há exclusão. All human beings, Não há exclusões, nunca. Todo o ser humano estão sempre incluídos. dear ones, the shift of this planet since Meus queridos, a grande mudança do planeta desde 2012 human beings permitiu to que o start ser humano a path that is new. pudesse agora dar início a um novo caminho. All that you have been listening to from me, Assim, tudo aquilo que vocês já escutaram antes 10 channelings de Cryon so far, em relação come to a a point tudo right isto now nas últimas where I 10 have to say, canalizações culminam agora neste ponto em que eu digo respirem fundo, because the energy that is here since the porque a energia que precession está of aqui the presente equinoxes on this planet desde a precessão dos starts to equinócios neste change planeta everything começa agora a mudar and todas the as model coisas. for the change Assim, is what is taught o modelo para essa mudança é aquilo que é ensinado aqui. the basics of the teaching, not the periphery. E o ensinamento mais básico, Basics não tanto o ensinamento periférico, mas a essência, o âmago dos ensinamentos, afirmam que dentro de cada um de vós there is actually a piece of the creative source. existe uma parte do Criador, In the West, da it fonte is criadora. called the higher self. E no Ocidente chamam isso de In the eu West, superior. there have been all manner of processes E no connected. Ocidente já se desenvolveram vários processos de como se conectarem a seu superior. Mas enquanto o Ocidente ponderava processos, aqui eles dispensam processos. Em vez disso, há a consciência, que por si própria constitui o processo. Assim, desde esta grande mudança, meus queridos, da precessão dos equinócios de 2012, a consciência de todos vós começa então agora a ser aquilo que eu diria empoderada. Vocês podem estar aqui a ensinar e a aprender aquilo que foi dito aqui antes e podem correlacionar todas estas coisas. E isto é o que vocês são. Se vocês estão a ouvir esta canalização, o mais provável é que vocês se interessem nestes temas da consciência e na consciência de vós próprios, interessados em conhecer o poder que essa consciência que detêm possa ter. E de repente, depois de 2012, a capacidade do indivíduo poder abarcar esta unicidade entre todas as coisas dentro de si próprio nunca foi tão poderosa. Este é um pedido. Peço que, em vez de observarem aquilo que é o vosso entorno e pensarem na história do que aconteceu ou não terá acontecido aqui, peço que, durante alguns momentos, não pensem em nada disso e foquem-se nesta região simplesmente no sentido de ser o lugar que repercute aquilo em que vocês acreditam e relaxem dentro de vós próprios, sabendo que vocês são poderosos, porque a consciência que vocês têm assim o faz. E desde 2012, muitos dos ensinamentos acerca de como chegar a esse estado de união com todas as coisas começaram a mudar. E a razão por que isso acontece é porque este é o momento em que o ser humano começa a aumentar aquilo que vocês poderiam chamar de a evolução da unicidade. Os conceitos que
Já ouviram descrever anteriormente acerca do que é a compaixão, o que é ser uno, sobretudo do ponto de vista académico? Tal como perguntou um professor que fez a pergunta, como é que é possível pedir para perdoar aqueles que mataram pessoas ao nosso redor? Como é que é possível começar sequer a ponderar a ideia de perdoar? Como é que é possível olhar para essas pessoas de forma compassiva? E a resposta que foi dada foi uma resposta complexa. A resposta que o académico conseguiu dar a esta pergunta foi a única possível para uma linguagem linear que procura descrever um processo não linear, que é realmente aquilo que se poderia chamar da compaixão de Deus. Assim, para explicar o que é a compaixão de Deus, é algo de quase impossível, e no entanto ele conseguiu. O que eu estou a dizer é que estas explicações são coisas que vão começar a ocorrer-vos naturalmente. Vocês vão começar a compreender como é que uma alma compassiva funciona. E vão começar a fazê-lo sem precisar de estudar, sem precisar de anos de devoção. E o raciocínio por trás dessa ideia é o seguinte: os antigos deste planeta, todos eles previram esta época, um pouco por todo o mundo. Eles previram que chegaria o momento em que a evolução da consciência iria começar. E não é por acaso que o meu parceiro me manteve distante deste lugar até passar a fase da grande mudança. Porque agora eu estou no centro do lugar onde se estudou a consciência da unicidade, e este é o lugar apropriado para apresentar este meu pedido, que vocês ponderem todas estas coisas que são autoevidentes e que estão a começar a fazer parte de cada um de vós, não através do estudo, mas quanto mais examinarem tudo isto, mais vocês começam a ser detentores do conhecimento daquilo que é o espírito compassivo, daquilo que é a ação compassiva e do que aqui significa realmente. E já viram tanta coisa e até conheceram os mestres, estiveram também em contacto com as crianças e agora conseguem dar um passo mais além e encontrarem-se convosco próprios também? Será que conseguem olhar para vós próprios com os olhos com que olharam para as crianças? Ou seja, conseguem perceber que são preciosos, magníficos aos olhos do Espírito, em todos os aspectos. E se vocês conseguirem observarem-se a vós próprios dessa forma, então é porque já estão a começar a compreender que estas coisas estão aqui presentes como que um convite para que vocês deem esse próximo passo. E antes de saírem deste país lindíssimo, ou das regiões em redor, ou até das regiões que se seguem ainda neste turnê, aproveitem esta oportunidade. Pelo menos estes que estão aqui comigo, aproveitem para, em silêncio, perguntarem-se a vós próprios: será que há mais aqui? Será que há algo que eu ainda não obtive neste lugar? Porque vocês estão no sítio certo, no momento certo. E dizemos tantas vezes que há uma unicidade entre o ser humano e a fonte criadora a que chamam Deus. E agora, os seres humanos são capazes de compreender, mais rápido que nunca, esse conceito. E a razão pela qual eu faço um pedido, meus queridos, é porque, conforme for o vosso processo de evolução, assim será também o do mundo. O ser humano iluminado não é apenas um ser único. A explosão que pode ocorrer dentro de vós pode irradiar por onde vocês andarem, onde estiverem, independentemente de vocês serem professores ou não. Porque vocês levam convosco, de forma a que os outros também possam ver em vós. Até os vossos filhos possam vê-lo, os vossos netos possam vê-lo. E isso muda o mundo. Demorem-se alguns instantes e digam para vós próprios: será que há mais aqui? Porque há, de facto, mais. E há algo de tão profundamente presente aqui. Namaste.
E assim é. Saudações, meus queridos. Sou Brian do Serviço Magnético. E acabamos de pedir alguns momentos de silêncio. E isso é muito revelador, porque na linearidade parece que está tudo em silêncio, mas na verdade não é bem assim, pois diante de mim temos aqui uma mandala feita com flores vivas, que acabou de ser montada há alguns instantes e é lindíssima. E a mandala demorou cerca de 30 minutos a ser montada por mais de 20 pessoas. Cada uma dessas pessoas, à vez, pegava nas flores que apanhou nesta região e organizava as pétalas de uma forma específica, criando um padrão único que não voltará a ser repetido. Cada flor foi colocada com uma oração. E no final, houve então a soma de muitas orações. Mas o mais interessante é que é uma mandala em círculo, sendo que o círculo representou sempre a unicidade com todas as coisas. Assim, muitas preces apontam para a fonte única, além de que esta mandala, em muitos círculos, é considerada sagrada no seu processo de criação e na sua impermanência, ou seja, nesta condição em que as pétalas serão distribuídas depois, mais tarde, sendo que o padrão é então destruído. E seja como for que as pétalas sejam distribuídas pelo ar, pela água, pelo fogo, elas desaparecem. E o ensinamento é o seguinte aqui: a impermanência. Mas eu vou dar-vos uma forma diferente de abordar os ensinamentos aqui. Vou falar acerca do porquê que estas coisas deveriam ser impermanentes. Aliás, porque que as vossas vidas ainda hoje são impermanentes. Assim, preparem-se para ouvir um ensinamento linear que não é necessariamente aquilo que é ensinado neste lugar. Quando vocês criam algo muito belo hoje em dia, a tendência do ser humano é de trabalhar nisso que estão a construir, a produzir, com muita dedicação, considerando que talvez essa seja a coisa mais bela que alguma vez fizeram. Assim, a permanência de algo que é o resultado da vossa criatividade, ou até um resultado de uma explosão, de uma iluminação, a tendência do ser humano é de acumular coisas à volta desse objeto, talvez até criando um altar que os faz lembrar constantemente desse momento de explosão de iluminação, e vão acrescentando os objetos em redor dessa sua criação. E vocês dizem é natural, porque se tratam de coisas belas e preciosas e bonitas, por que não? E então eu deixo-vos aqui um puzzle, um quebra-cabeças. Digamos que amanhã vocês voltam a ter um estado desses de iluminação, mais uma explosão que vai ainda mais longe. Chegam a um ponto que nem sabiam que era possível atingir. Será que nesse momento vocês deitam abaixo esse altar ou deitam fora esse objeto, porque ele simboliza uma iluminação anterior, menor? E a resposta é o seguinte, é que é exatamente isso que vocês fazem. Uma vez que vocês tenham experienciado algo, ou que talvez tenham recebido uma doutrina, ou que tenham chegado à conclusão de como é que funciona Deus ou a unicidade, vocês ouvem aqueles que são sábios e praticam aquilo que são os ditames, e depois começam a acumular conhecimento e somam mais coisas a esses ensinamentos, mas depois encontram algo que é um ensinamento mais elevado. Alguns poderão até não estar dispostos a aprender esses ensinamentos novos. Alguns resistirão e dirão, não foi isso que me ensinaram. Mas, meus queridos, vocês continuarem a encarar a vossa vida como sendo esta impermanência diária, vocês nunca vão sentir esse choque. E isso é algo que vocês podem ponderar, sobretudo aqui, que aquilo que aprendem hoje não é necessariamente o fim de toda a aprendizagem, nem dita aquilo que podem aprender amanhã, porque amanhã o que aprenderem pode ser mais grandioso, maior do que aquilo que aprenderem hoje. Assim, a criação está sempre a acontecer a cada instante, a cada momento. Assim, esperem, aguardem que amanhã vos traga coisas novas que nunca viram.
que não viram hoje. Assim, existam de forma impermanente. Fluam de forma impermanente. Não se prendam, não se apeguem a nada que vos possa amarrar a uma forma como vocês acham que é assim que funcionam as coisas, porque isso impede-vos de aprender mais e atingir coisas mais grandiosas. E agora vou falar do sítio onde nos encontramos. Estamos num local em que a altitude é significativa e o meu parceiro já me trouxe a sítios muito altos, como por exemplo o Lago Titicaca, o lago mais elevado da Terra, e a altitude é semelhante aqui, na forma como vocês normalmente se sentem aqui e na forma como vocês normalmente reagem como seres humanos que precisam de oxigênio e que se vão aclimatizando a este ar mais rarefeito. E gostaria então de dizer-vos algo que talvez vocês não saibam ainda, ou talvez não compreendam. Há coisas aqui que são muito fora de vulgar. Encontramos-nos nos Himalaias, e tal como sabem, os Himalaias estão ainda hoje a subir, estão ainda hoje em movimento, e o Monte Everest, o monte mais alto do mundo neste momento, continua também a crescer e em movimento. Assim eu pergunto-vos, como é que seria este lugar se acrescentassem mais uns 1500 metros ao sítio onde se encontram agora? Falemos então com aqueles que moram exatamente a essa altitude, ou talvez ainda mais elevado ainda. Como é que acham que é viver num sítio assim? Eu posso dizer-vos que aqueles que ali moram e que nasceram ali, e não há muitos de facto que ali vivam, há apenas alguns a que chamam de Sherpas, aqueles que conduzem os guias, e aqueles que são também guias e que treinam outros guias, e para eles é uma situação muito interessante. O que é que vocês acham? São pessoas saudáveis? Reparem que eles não são vegetarianos. E poderão dizer então que talvez eles não sejam tão saudáveis como outros que, por exemplo, vivem na Índia, vegetarianos da Índia. Mas o facto é que, na sua sociedade, há realmente o maior número de pessoas que vivem mais de 100 anos. Sabiam disso? É muito comum neste contexto, neste grupo de pessoas, haver muitas pessoas que viveram mais de 100 anos. E o mesmo acontece noutros pontos elevados da Terra. Então, por que é que o ar rarefeito estaria associado a vidas mais longas? A ciência procura estudá-lo, mas não o compreende completamente, porque o ser humano precisa de oxigênio. E se o ar for muito rarefeito, humanos que não estejam habituados a esse nível de ar rarefeito simplesmente precisam de oxigênio. Mas a resposta é a seguinte, é que se vocês se aclimatizarem desde crianças, desde o nascimento, a esse ar rarefeito, o corpo adapta-se e acaba por funcionar com menos oxigênio. Adaptam-se, percebem? Assim, uma vida mais longa é um dado adquirido, uma vez que o corpo não teve que trabalhar tanto para respirar. É tão simples quanto isso. E eu falo sobre isso porque agora voltamos a mencionar a magia de Gaia. Vocês estão a começar a estar diretamente com Gaia. À medida que se encontram aqui no topo das montanhas, a sentir a neve, a sentir os efeitos da altitude cada vez que inspiram, Gaia, que trouxe vidas longas àqueles que moram nestas montanhas elevadas, nesse momento Gaia traz-vos a própria vida. Vocês sabiam que com cada inspiração de ar mais denso ou mais rarefeito, vocês inspiram algo que veio de uma planta? Então, Gaia alimenta-vos e dá-vos a forma de respirar através da fotossíntese em parceria convosco. Uma parceria entre vós e o planeta. E esse é apenas um dos aspectos. E já falamos acerca destas coisas antes. Mas agora vocês vão realmente experienciá-lo. Vão ver coisas que foram construídas em alta altitude.
há algo de sagrado à medida que vocês chegam a estas altitudes. Já repararam? Até em lugares onde o meu parceiro já esteve antes, os locais mais elevados tendem a ser os mais sagrados do planeta. E eis-nos aqui outra vez, num lugar muito elevado e num lugar sagrado. Assim há esta sensação entre os seres humanos de querer colocar as casas mais importantes, os templos, os sítios onde estudam e aprendem, os sítios mais sagrados, nos locais mais elevados, como se houvesse de alguma forma uma vantagem, como se houvesse acesso a uma energia mais elevada e uma ligação maior com Gaia. Será que isso é apenas uma percepção ou é verdade? Pois, meus queridos, isso acontece um pouco por todo o planeta e é porque é verdade. À medida que vocês elevam e se elevam em altitude, há realmente esta percepção de estar mais em contacto com algo de sagrado e há realmente esta tendência a estar mais ligados a esta unicidade. E embora possa parecer que é mais difícil de respirar, há realmente uma característica que o vosso corpo reconhece aqui. Vocês sentem que é mais fácil conectarem-se aqui. E claro que isso acontece neste local e na Índia, mas também na magia do Tibete, que realmente existe a muitos quilómetros de altitude. E gostaria então que ponderassem a forma como veem Gaia, talvez de uma forma diferente daquela que haviam antes. Nesta viagem, neste local, vocês conseguem senti-lo. Será que Gaia é algo de real para cada um de vós? Ou é simplesmente o local onde vocês moram? Será que é realmente uma parceira espiritual? Ou será que é simplesmente um lugar onde morar? Será que alguma vez ponderaram? Sentir essa unicidade tem tudo a ver com Gaia? Assim, meu caro ocidental que ouve esta informação agora, isto poderá ser algo novo para cada um de vós. Mas neste lugar isso não é nada de novo. Gaia está incluído, os animais estão incluídos, a unicidade é sentida entre todas as coisas, não apenas entre os humanos. Esse é um dos grandes segredos do sentido daquilo que é uno. Vocês não podem tornar a unicidade algo exclusivo, não podem excluir nada. Assim, ponderem todas estas ideias à medida que se encontram nestas montanhas, com dificuldade de respirar, mas sabendo que tudo é perfeito, numa ordem divina, em que se recordarão destes momentos que passaram aqui durante muito tempo. E assim é. Saudações, meus queridos. Sou Brian do Serviço Magnético. Estamos ainda neste local lindíssimo, na região dos Himalaias, desfrutando cada momento. O ar é límpido, as montanhas belíssimas e as pessoas também. O espírito da unicidade, do ser uno e da compaixão é aquilo que ensinam. E isso é algo que acalma a alma de formas que por vezes não se podem definir. E uma coisa é ensinar acerca disto e outra coisa é senti-lo e experienciá-lo aqui. Esta breve mensagem serve para passar informação profunda. Dizem que o próprio Buda exclamou que a vida é na verdade um sonho. E eu já disse a mesma coisa de outras formas, pois é verdade. E o que quer dizer é o seguinte: é que aquilo que vem em vosso redor existe apenas porque vocês assim o criaram. Isso quer dizer que cada ser humano tem potenciais e que o sonho de que fala Buda
é uma desconexão com tudo o que é real. Assim, o ensinamento diz o seguinte, que o querido ser humano, a partir do momento que chega ao planeta com o seu corpo humano, começa a criar todas as coisas com a sua consciência. Alguns de vós dirão, sim, mas a consciência não acontece até mais tarde, até a pessoa ser mais velha. E, no entanto, vocês existem numa consciência que outros já criaram anteriormente. Assim, na verdade, vocês existem numa construção feita pelos outros, no momento em que chegam. E se nós disséssemos que tudo é possível, mas que vocês têm predisposições para experienciar uma realidade que vocês acreditam haver neste planeta, sendo que, na sua maioria, ela é apenas uma porção do que realmente existe. Desde o começo que nós temos vindo a dizer que vocês têm a capacidade de criar a vossa própria realidade. Assim, aonde é que vocês querem começar? Por onde querem começar? Aonde é que vocês estão? Que realidade é que têm criado até aqui? E quais são as regras? E se vocês quisessem fazer uma lista, podiam produzir uma lista de regras? Pode ser que o ser humano liste uma série de coisas, por exemplo, as coisas que teme, ou quanto tempo é que é suposto viver, ponderando talvez até que doenças poderá apanhar, ponderando o porquê de sentir talvez com uma baixa autoestima, e podem produzir uma longa lista, sendo que cada um desses pontos nesta lista é algo que vocês criam para vós próprios. Cada um desses itens. E o ponto mais importante é sempre: onde está Deus? Quem é Deus? Em vez de uma pergunta que fica em branco, vocês acabam por ver toda uma tela que, em vez de estar em branco e pronta a ser pintada, vocês veem apenas talvez uma pintura feia, e no entanto foram vocês que criaram essa pintura. Quando vocês ponderam a diferença entre vós e outras pessoas, as zangas, os desacordos, foram vocês que criaram tudo isso. E quantos anos é suposto vocês viverem? Vocês dirão que há uma média, que é normal as pessoas morrerem a uma determinada idade. E como tal, é expectável morrer numa determinada idade. E na verdade isso é incorreto. Só que vocês olham em redor e, observando as construções dos outros, vivendo essa experiência e até adorando essa experiência em que a uma determinada idade começam a dizer que são velhos, que estão velhos, e o corpo, entretanto, a ouvi-lo. O corpo ouve que está velho e assim deixa de funcionar, porque essa é a expectativa da pessoa. Assim, a verdade é que é a consciência que vos pode manter jovens e pode manter-vos em saúde, muito além daquilo que é a construção que muitos têm construído para si próprios até então. Vocês nasceram dentro de um contexto espiritual que normalmente vocês herdam por parte dos vossos pais. E porque vocês estão aqui a ouvir esta informação, vocês já transcenderam isso. Mas pensem sobre o assunto alguns instantes. Reparem que o que vos disseram foi: o que é Deus? Onde está Deus? Quem é Deus? Quer tenha sido ensinado um Deus iluminado ou um Deus castigador. E tantas crianças nem sequer questionam nenhum desses ensinamentos. Assim, repetem esses padrões, adorando essas coisas em todas as suas disfunções, por todas as suas vidas. E ensinam também as mesmas coisas aos seus filhos. Aquilo que não é ensinado
é o facto de vocês poderem ser, fazer ou ter tudo o que quiserem, até mesmo em culturas em que nascem em pobreza. A consciência pode elevar-se acima desse ambiente, desse entorno, e tem havido tantas provas de que assim é. Aquele que busca uma alma antiga que queira procurar outras formas de existir, apesar de terem nascido em absoluta pobreza, essas almas conseguem elevar-se acima desse estatuto porque começam a perceber como fazê-lo, sendo que acabam por mostrar o caminho a muitos outros sobre o que é possível e como fazê-lo, porque uma alma antiga, eventualmente, acaba por ser um mestre ascenso. Será que a vida é um sonho? Na verdade, a vida é uma tela em branco. Vocês chegam ao planeta dentro de uma construção que foi composta por outras pessoas, mas assim que vocês começam a exercitar a vossa própria consciência, vocês podem desenhar nessa tela aquilo que quiserem, ignorando o ambiente em que nasceram, que país em que se encontram, o que seja, porque a consciência irá sempre elevar-se acima das situações. E vocês têm visto isso acontecer vezes sem conta. Essas são as melhores histórias de sucesso daquilo que são os indivíduos de alta consciência. A compaixão é realmente a chave. Compaixão por vós próprios, compaixão por cada um de vós, sabendo que são dignos de estar aqui, merecedores de ver Deus dentro de vós próprios e em todos os outros. Mas é preciso vocês primeiro verem Deus dentro de vós próprios primeiro. Isso é consciência. Assim vocês têm de começar a arriscar coisas da vossa lista. Por exemplo, essa questão da falta de autoestima, de não serem dignos, de não serem merecedores. Risquem isso. Risquem tudo da vossa lista. Simplesmente peguem no pincel e com as cores que quiserem desenhem aquilo que é quem vocês são. Desenhem uma vida longa, sem doenças. Pintem um quadro em que há saúde também para aqueles que estão em vosso redor. Produzam a imagem de um Deus lindíssimo que os outros podem ver em vós quando olham para cada um dos vossos rostos. Desenhem uma vida lindíssima. Pintem um quadro feliz. E esse é um ensinamento que nós deixamos aqui. E o ensinamento não é diferente daquilo que é ensinado neste lugar por muitos milhares de pessoas. Este planeta está a entrar na sua fase de maturidade. Está na sua fase de graduação. E aquilo que talvez não seja tão evidente aqui são todas as orações que são ditas todos os dias pelo bem-estar do planeta, pela prosperidade, pela saúde. E isso, hoje em dia, tem mais poder do que nunca. A Índia, hoje em dia, por exemplo, é mais poderosa do que alguma vez foi. E vocês vão vê-lo. Meus queridos, nós já dissemos antes que há muita negatividade ainda no planeta. Mas comecem a observar as estrelas e observem a astrologia. E isso irá gritar uma série de informação, porque a escuridão sabe que está em apuros, sendo que a escuridão está a perder. E o resultado será então que a escuridão começa agora a fazer muito barulho, produzindo cenários de medo e instigando o medo de novas guerras, esperando então que vocês desistam, voltando aos velhos dias em que a escuridão era quem reinava, em que a luz tinha que debater-se com situações difíceis. E por isso, não se esqueçam das palavras que eu digo aqui hoje. Saibam que a luz está a vencer e que a escuridão está a perder. Mas se a escuridão conseguir que vocês sintam medo, então conseguem que vocês apaguem um pouco essa vossa luz. É nesses momentos que vocês pegam de volta na vossa lista, esperando morrer mais cedo, num mundo em que não veem esperança.
Meus queridos, este mundo tem muita esperança. Muita esperança. Pensem em todas estas coisas. E assim é. Saudações, meus queridos. Sou Cryon, do Serviço Magnético. Esta é a primeira canalização no Nepal. Encontramos-nos num fim de dia. E neste fim de dia chegou a hora de uma mensagem clássica, típica de Cryon, que já foi dita antes, de outras formas, não exatamente como será dispensada aqui. Falando então acerca do que é ser uno com todas as coisas. Esta é uma canalização prática, sem quebra-cabeças, na verdade. Mas vou fazer algo que adoro fazer. Vou dar-vos uma ideia de quem vocês são, de quem vocês realmente são e do que aconteceu no planeta, falando da beleza e das evidências de Deus ao vosso redor. Eu já vos disse antes que a fonte criadora de tudo o que é, tudo o que existe, é aquilo que vocês chamam de Deus. Outro nome que podem dar a Deus é essa grande fonte central, ou grande espírito. E essa fonte não se limitou a criar-vos a vós, porque vocês criaram-se a vós próprios, porque vocês fazem parte da fonte. Assim, se vocês não tiverem um corpo, e nem sempre o tiveram, antes de ter um corpo, vocês já eram quem vocês são. E já falámos acerca disso antes. Qual é o aspecto de uma alma? Porque vocês são humanos, vocês têm a tendência de singularizar as coisas. Pensam que uma alma corresponde a um corpo e a um nome. Mas imaginem por alguns instantes que vocês não tinham um corpo e que faziam parte simplesmente da fonte criadora. Então ponderem tudo isso como se houvesse uma sopa da criação, com trilhões de almas, todas juntas, de uma forma não linear, de uma forma de puro amor. Ponderem então a ideia de que vocês sempre existiram e sempre existirão. Ou seja, não há começo de Deus. Não há princípio nem fim. Embora o ser humano tenha dificuldade com esse conceito, porque aquilo que o ser humano vê, observa, é sempre linear. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Mas Deus não é assim. Assim, se vocês fazem parte de Deus, isso quer dizer que vocês também não têm começo. Lentamente, os multiversos foram-se criando, incluindo o vosso próprio universo. Lentamente, as galáxias foram-se formando. A galáxia em questão foi-se construindo. Lentamente, as estrelas tornaram-se mais frias, arrefeceram, e os planetas criaram-se, incluindo o vosso. E tal como dissemos, ao longo da vossa história, vocês no passado já tiveram uma outra estrela central, um outro Sol. Não é que ela esteja em órbita noutro ponto, ela simplesmente desapareceu. E é importante que vocês saibam que a maior parte dos sistemas solares na vossa galáxia são binários, têm 2 sóis, porque isso é a forma de haver vida mais rapidamente. E é fácil de perceber porquê, porque na física do vosso planeta, por exemplo, o Sol é considerado uma fonte de vida. Assim, um sítio com 2 sóis mais facilmente terá vida. Por isso é que o planeta Terra está bem escondido, porque aqueles que procuram formas de vida estão mais atentos, antes de mais, aos sistemas binários, e os locais onde há apenas um Sol são os últimos sítios em que vão procurar. E já vos dissemos antes que, quando a Terra começou a arrefecer, vocês estavam lá a observá-la. Nesta galáxia há outros planetas que arrefeceram antes do vosso, e ali começou a vida, e vocês observaram essa vida a nascer. E a Terra teve 5 começos de vida, enquanto
que outros planetas começaram de imediato a ter vida, milhões de anos antes de haver seres humanos neste planeta. Ao longo da evolução da vida neste lugar, já havia aqui civilizações. A Terra até é bastante tardia, e intencionalmente assim, sendo que muitos de vós estavam lá para observar. É isso que vocês são. Vocês são a essência do amor, sem corpo, uma alma misturada com a fonte criadora na beleza daquilo que é a unicidade com todas as coisas. É isso que vocês são. É quem vocês são. Até que o ser humano começou a criar-se, a ganhar forma. E ao longo do tempo que demorou até terem a forma que têm, vocês receberam também o conhecimento entre o bem e o mal, a luz e a escuridão, e receberam essa informação de outras civilizações galácticas que tinham estado mais avançadas milhões de anos, tinham estado no mesmo ponto em que vocês se encontravam, sendo que essa informação existe até no vosso ADN. Parte daqueles que vos observaram também. E os 23 pares de cromossomas são expressão disso, em vez dos 24 pares que todos aqueles que estão em vosso redor têm. Tudo começou aí. Essa é a história da criação. E só nessa altura, e apenas nessa altura, é que vocês começaram a ter a alma num corpo físico. Isso era algo de novo. E foi assim que vocês começaram. Começaram a viver vidas após vidas. E agora, parando a história por alguns instantes, eu gostava de perguntar-vos: quando o universo e a galáxia ainda estavam a formar-se, ainda não tinham arrefecido, quais seriam as regras de Deus? A resposta é: não há regras. Não há estrutura. Sem linearidade. Havia apenas o ser uno com o amor da fonte criadora, que estava em todas as coisas, imbuído de forma lindíssima em todas as coisas, um amor que transcende qualquer tipo de concepção, por parte de qualquer cérebro, seja onde for. Assim, quando as galáxias começaram a ser formadas e o planeta começou a ganhar forma, quais seriam as regras de Deus? Não havia regras. Deus é a essência de todas as coisas, beleza para além de qualquer tipo de conceito, inconcebível em termos lineares, é apenas amor. Assim, quando a Terra arrefeceu o suficiente para começar a receber vida, sendo que teve 5 vezes que entrou nesse processo, até chegar finalmente à fotossíntese, quais eram as regras nesse momento? Quais seriam as regras de Deus? Continuava a não haver regras. Assim, quando começaram a haver seres humanos, ao longo de um longo período de tempo em que se desenvolveram e chegaram à forma que vocês têm agora, quando receberam essa semente estelar por parte de famílias galácticas, quando receberam o conhecimento do bem e do mal, da luz e da escuridão, quais seriam as regras? Não havia regras. Assim, os seres humanos receberam o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, de se poderem ver como parte dessa unicidade ou não. E isso é algo de justo, de forma a que o ser humano pudesse popular este planeta através do seu livre-arbítrio, decidindo qual a direção, qual o rumo que o planeta tomaria, mudando a vibração do planeta e da própria galáxia nesse processo. E agora pergunto, quais eram as regras de Deus nesse momento? Não existiam. Tal como durante a fase da criação também não havia regras. Mas porque o ser humano tem um foco linear, os seres humanos começaram a ver coisas e o único modelo que conheciam para explicar as coisas que observavam era o exemplo que tinham de si próprios. É interessante, não é, que antes de ver Deus pelo que era, eles presumiram que havia muitos deuses, ou pensavam que Deus era a lua, o sol, a terra, sendo que lentamente ao longo da evolução das coisas espirituais, e não foi assim há tanto tempo, a Terra concordou que havia apenas um Deus, uno,
E a unicidade entre todas as coisas, o ser uno com todas as coisas, existia aqui. Lindíssimo. E quais eram as regras de Deus nessa fase? Meus queridos, ainda assim não havia regras. Eram as regras dos homens em relação a Deus. Assim, lentamente, porque vocês tinham apenas um modelo que podiam observar, que eram vós próprios, vocês acabaram por criar estruturas, construções, ideias sobre como adoraram Deus Uno. E começaram a construir imensas regras, e, meus queridos, nenhuma delas são as regras de Deus. Todas as regras foram criadas pelos humanos, na sua tentativa de encontrar Deus. Assim, lentamente, as regras foram aumentando, tornaram-se cada vez mais, porque os humanos são humanos e muitas vezes as regras acabaram por se tornarem exclusivistas. Assim, cada Deus tinha que ser adorado de uma forma muito específica, com regras muito claras. Outros diziam que vocês não conseguiam atingir a iluminação se não seguissem exatamente o caminho que era ditado como sendo o caminho para aquele Deus em particular. E mais uma vez eu pergunto, onde é que estavam as regras de Deus nessa fase? Elas não existiam. Tal como quando a Terra foi formada em perfeição, em amor, tal como quando o ser humano foi criado e quando foi deixado aqui com o conhecimento semeado pelas famílias estelares, também nessa altura não havia regras, e ainda hoje não há regras de Deus aqui. Assim, a ideia desta unicidade não contempla qualquer tipo de regras. Há apenas uma forma única de compreender realmente aquilo que estou a dizer. E o conceito melhor que descreve isto é o eu sou. Quando vocês se derem conta que fazem parte do cosmos e que sempre fizeram parte do cosmos, isso é diferente daquilo que talvez possam aprender neste local, e com todo o respeito, eu trago-vos então um novo conceito para o que é o Nirvana. Neste local em que estamos, é ensinado como sendo a descrição de vocês não terem que voltar à Terra. É o fim das reencarnações, o fim de mais vidas humanas. Supostamente, a pessoa atinge o Nirvana e deixa de ter de reencarnar. E nós já falámos anteriormente acerca disso. Nós dissemos que há algo muito belo, que o Nirvana existe, é lindíssimo, e vocês sempre procuraram. Mas eu vou passar a descrevê-lo. Alma antiga, isso é a vossa experiência vida após vida após vida, atingindo aqui neste planeta um estado de consciência que faz com que vocês voltem a um novo planeta, a uma nova Terra. Nesse estado de Nirvana, vocês voltam à Terra, nesse Nirvana. Esse é o verdadeiro objetivo. E assim, esse é o objetivo e sempre foi. É o mesmo cenário que tiveram os Pleiadianos a partir das 9 estrelas que chegaram aqui. Meus queridos, vocês estão numa janela de oportunidade muito especial. E agora pergunto-vos, aonde é que estão as regras de Deus? O amor não tem estrutura, não tem regras. Será que vocês amam alguém? Conseguem prová-lo? Conseguem descrevê-lo? Conseguem mostrar o que é esse amor que sentem por alguém? O amor não tem regras, o amor simplesmente é. E essa é a relação que vocês têm convosco próprios, a relação que têm entre vós e os outros, entre cada um de vós e a Terra. Isso é a unicidade, e é isso que ensinam aqui neste local e em muitos outros sítios no planeta. O meu parceiro descreveu algo que o fez comover-se ao ponto de cair de joelhos mediante o amor que sentiu diante do Mestre. Nessa altura ele sentia que havia regras, mas hoje em dia ele sente e sabe, compreende que o amor não tem começo nem fim. Sendo que os mestres que caminharam neste planeta, que se tornaram profetas, sempre o disseram. Disseram-no vezes sem contas. E, no entanto, os seres humanos querem adorar outros humanos. E não há nada de errado nesse processo, desde que vocês se mantenham focados naquilo que é o amor do Criador.
A árvore é muito grande, com muitos ramos, mas há apenas um tronco. E os ramos contactam entre si, adorando sempre a mesma fonte. E nós já usamos esse exemplo antes. Eventualmente o planeta irá permitir esta forma de todos os ramos se tocarem e existirem à sua maneira, celebrando-se entre si pelas suas diferenças, abençoando-se e dissolvendo estas regras que dão espaço a que as regras dos outros sejam também apropriadas, porque deixarão de ser exclusivistas. Haverá espaço para todos serem da forma que são. Namaste, e assim é. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. The group finds itself in Nepal. O grupo encontra-se no Nepal, em Kathmandu, In a lovely monastery where there are hundreds num lindo mosteiro of em que moram centenas de monjas. Before we continue with a message that may seem odd, E antes de continuarmos com a mensagem que poderá ser estranha de ser pause and have anyone dita aqui, gostaríamos de parar por alguns instantes e pedíamos a todos os que nos escutam para honrar aqueles que se perderam no terremoto de 2015 aqui, pois encontramos-nos no local em que a terra abanou, city there was great loss, both in history and in life. e nesta cidade em particular houve Great fear, perdas irreparáveis, tanto ao nível de vida and it imprints humana como da história. Houve muito medo que fica impresso no planeta, that you have to gravado no planeta, de tal forma que há que dissolver essa memória. E, no entanto, não há sítio melhor para se poder fazê-lo do que aqui, exatamente onde tudo isso aconteceu. Assim, ponderem por alguns instantes literally were lost. o que aconteceu aqui, honrando aqueles que se perderam literalmente aqui, quando a Terra abanou tanto aqui. Someone asked, how is it that your partner Gaia Alguns perguntarão could do como é such que é a thing? possível que a parceira Gaia pudesse fazer algo Ask assim. those who are here Mas se perguntarem àqueles in their sorrow, que são they will daqui, say the oneness of all na sua dor, nesse momento, eles poderão ainda assim dizer que appropriately, esta unicidade com todas as coisas existe no círculo and em que as the circle coisas vão always e vêm. improves itself. As coisas desaparecem e retornam, sendo que cada vez há uma melhoria, há mais sabedoria, Even through the grief, cada vez que há um retorno. Assim, através da dor, joy of understanding, ainda assim muitos conseguem sorrir com a alegria do entendimento de que Deus é bom may even be back. e que aqueles que desapareceram voltarão. Situation and understanding and belief, É uma situação muito bela compassion, ao nível da compreensão e da crença, da compaixão, when so much of the daquilo que a public compaixão pode criar, sobretudo quando grande parte do público aqui compreende realmente o conceito. that seems strange, Gostaria então de falar acerca de algo que poderá parecer estranho à medida que nos encontramos aqui sentados no Nepal, of Mount Everest. Mount Everest mas o Nepal é is the realmente tallest mountain on the planet, o lugar but it wasn't always. em que mora o Monte Everest, a montanha mais elevada do planeta, sendo que nem sempre foi assim. Air tour of the mountains, E amanhã vamos ter uma visita pelo ar, visitando wish to present os some Himalaias, today, because many of you a voar. look upon E assim eu gostaria de apresentar algo aqui, porque muitos de vós irão amanhã observar as montanhas, even those climbing. ponderando como é que alguém poderia sobreviver a este clima, no frio There is something e com about pouquíssimo the mountain oxigênio. that would Há algo remind you that acerca desta montanha que faz lembrar a Lemúria. E é sobre isso que eu quero falar. some blanks that I have not Gostaria de preencher alguns espaços vazios que ficaram por explicar than Mount Everest coisas que eu ainda não falei could sustain acerca any da montanha que at the top. And it did. poderia até ser mais alta que o Monte Everest Review with e you que poderia parecer que não seria possível haver ali vida, e no entanto havia. small Assim, continent in
vou rever convosco a história de Mu, o pequeno continente no meio do Pacífico, que na verdade era apenas uma montanha. O planeta tem locais em que há uma atividade maior vulcânica. Neste momento há cerca de 13 locais assim. E são famosos porque o magma que vem do centro da Terra está realmente próximo da superfície nesses sítios. Isso faz com que haja atividade vulcânica constante, contínua. E aquilo que vocês chamam hoje em dia de Hawaii é simplesmente uma montanha gigantesca que existiu como uma protuberância para fora do oceano, e não através da atividade tectónica, mas através da atividade do magma, que criou uma bolha que fazia com que a crosta se elevasse, sendo que em redor do Hawaii havia então esta quantidade enorme de magma, como ainda hoje existe. Ainda hoje o Hawaii tem milhares de pés para fora do nível da água. Ainda hoje é uma grande montanha, mas quando o magma a fazia estar ainda mais elevada, ela era muito mais alta. E este processo ainda não foi verificado, não foi reconhecido pelos geólogos. E, no entanto, há um precedente naquilo a que vocês chamam de Yellowstone, pois hoje em dia aquilo que vê em Yellowstone é um local plano, mas a determinada altura Yellowstone existiu a muitos metros de altura. Yellowstone é realmente um destes lugares em que há muita atividade vulcânica, sendo que aconteceu ali exatamente o que aconteceu com Hawaii, em que há uma bolha de magma que empurra a terra, a crosta para cima, criando montanhas naquilo que é hoje apenas planalto e planície. Ao longo de milhares de anos, essas montanhas desapareceram. Mas no caso de Mu, Lemuria, a montanha do Hawaii, ela existia realmente num ponto muito elevado quando a humanidade foi aqui semeada, recebeu as sementes de outras famílias galácticas. E então eu gostaria de falar acerca do que aconteceu ali, porque, tal como dissemos antes da Lemuria ter voltado a baixar quando o magma começou a desaparecer, aconteceu algo de muito especial ali. Quase como se as sementes dos atributos kármicos, o começo daquilo que é a civilização humana, tivessem começado ali. E a partir da Lemúria, começou então todo o tipo de conceitos em relação à reencarnação pelo planeta. E muitos reencarnaram na Índia, que foram lemurianos, no Nepal, no Tibete. Muitos lemurianos, também no Paquistão e na China, porque na altura não havia fronteiras. Assim, trata-se de um processo reencarnacional em termos da região e não tanto de países. Assim, faz sentido aqueles que receberam as sementes de informação acerca da unicidade nascerem então nesta região, dando continuidade a esses ensinamentos dentro desse sistema de reencarnação de beleza, de unicidade. Mas aquilo que quero dizer hoje aqui tem a ver com a própria montanha em si, coisas que eu nunca cheguei a explicar anteriormente. Quando vocês observam o Monte Everest, sabem que ele é famoso por algo em particular: clima muito desafiante, e o tempo muda ali de forma drástica de hora a hora. Assim, subir aquela montanha é algo de muito perigoso, sendo que as pessoas têm que estar preparadas para acampar durante vários dias, simplesmente à espera que o tempo crie condições de poderem avançar. Assim, podem aplicar esse mesmo atributo a uma montanha que também tem uma altura enorme, como existia de antes no Pacífico. Mas na verdade não era o caso, porque não havia clima tão violento na Lemúria. Esta montanha, de 8 km de altura, não tinha o clima tão estranho, simplesmente porque a montanha existia. Aliás, nessa altura havia pouco vento, havia apenas o mesmo vento que
experienciam hoje em dia. Assim, não tinham um clima tão violento. Era fácil de subir à montanha sem ser preciso ponderar as questões do clima. Havia, sim, frio. Frio porque se encontravam em altitude. Assim, tal como dissemos antes, no topo desta montanha, a que chamavam de Lemúria, havia algo a que chamavam do Templo do Rejuvenescimento. E os lemurianos não viviam na montanha em si, viviam na costa. Eram inteligentes. Assim, eram pessoas bastante tropicais, exceto aqueles que se dedicavam a subir à montanha. Sendo que o Templo do Rejuvenescimento está repleto de histórias sobre o que aconteceu ali e qual a razão dele existir. E muitos dirão, mas como é que é possível que nesses tempos pudessem haver pessoas a viver a 8 km de altitude? Antes de mais, aonde é que as pessoas conseguiam aquecer-se? Porque não havia madeira para queimar, para fazer fogueiras. E onde é que as pessoas iam buscar o oxigênio? Como é que é possível viver a essa altitude, com ar tão rarefeito? Assim eu explico duas coisas. Uma que é fácil de perceber e outra não tanto. Antes de mais, lembrem-se que a ilha era vulcânica. Assim, havia realmente muito calor a que aceder. Assim, o pico da montanha tinha uma caldeira. E a lava continuava a fluir e a acrescentar novos lados a esta montanha. Apesar de lentamente a montanha ter começado a descer à medida que o magma, essa bolha de magma baixou, ainda assim havia sempre lava por perto. E essa era uma importante fonte de calor. Assim, agora conseguem compreender como é que é possível viver nessa altitude, mesmo que fosse apenas uma pequena comunidade que dava apoio ao Templo do Rejuvenescimento. Eles podiam buscar ali o calor. Em relação ao oxigênio, isso talvez um dia vocês possam descobrir. Como é que eu posso explicar isto, meus queridos? Quando a montanha se elevou, ela expôs sedimento muito antigo e, ao expor esse sedimento, descobriram-se muitas pedras, rochas que, na verdade, retiam oxigênio. E era fácil levar essas pedras para o topo, lentamente. E o problema era realmente extrair o oxigênio dessas pedras. Havia que derreter as rochas. E aonde é que era possível ir buscar calor para derreter as pedras? A resposta é, claro, a lava. Assim, se compreenderem aquilo que eu estou a procurar explicar, as pedras eram então derretidas num espaço estanque em que era libertado o oxigênio. Será que é difícil vocês imaginarem algo que nunca viram antes? Em que havia formações no planeta capazes de fazer cápsulas de oxigênio antes de se solidificarem? Foi assim que conseguiram levar oxigênio para o topo da montanha. E um dia vão ter ciência que vai descobrir que assim foi. Nesse momento vocês vão ver a validade daquilo que eu vos estou a explicar agora. Assim, a Lemúria era diferente daquilo que possam esperar. Não havia um clima feroz em redor da montanha, que era ainda mais alta que o Everest. Havia muita montanha, fogo e gelo. E havia também um lindíssimo Templo do Rejuvenescimento que tinha oxigênio que vinha da terra. E digo isto porque vocês se encontram agora num local em que hoje em dia é a montanha mais elevada da Terra. E claro que já explicámos antes que quando a Lemúria começou a descer, quando a montanha começou a tornar-se plana, não houve tanta perda de vida porque foi um processo lento e muitos lentamente começaram a abandonar a ilha nas suas canoas, nos seus barcos, e até aqueles que depois fixaram na Ilha da Páscoa sabem que os seus antecessores vieram do norte, do Hawaii. Assim, meus queridos, este era um componente da história que nunca contámos antes, e não havia um sítio melhor para falar acerca dos preciosos começos daquilo que é a vossa caixa
do que este lugar que o celebra, que o conhece, e os antigos que vieram para aqui, para este lugar, eram da Lemúria. E assim é. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. E encontramos-nos ainda no país chamado de Nepal. Um local lindíssimo à medida que chegamos ao final do nosso turnê. E eu escolhi este momento em particular para vos trazer aquilo que eu chamaria de uma mensagem mais avançada. Não é uma informação simples. É difícil de compreender, é mais do que esotérica. Vai para além disso. E muitos não irão compreendê-la. Mas vou fazer o melhor que puder para vos apresentar a razão pela qual os seres humanos têm tanta dificuldade de atingir um estado de paz. Por que é tão difícil passar este processo em que passam daquilo a que chamam de a vossa realidade a esse estado de espírito em que se sentem em conexão com essa unicidade de que tantos falam? E é difícil para todos. É difícil para aqueles que vivem aqui neste lugar, é difícil para qualquer ser humano no planeta. Algumas culturas tornam-no mais fácil, mas mesmo assim, há algo que é primordial no ser humano e que é abordado nesta mensagem que é difícil de compreender. Assim, vou explicar-vos por metáforas, procurando questionar-vos, pedindo que se coloquem nessas situações, ponderando o que é estar nessas situações que vou apresentar. Há pouco tempo atrás, muitos de vós nesta sala tiveram a oportunidade de estar no avião, voando por cima dos Himalaias. E o entusiasmo era palpável, à medida que sobrevoaram as montanhas e viram toda a beleza do lugar, a pureza de uma montanha daquela proporção. Puderam ver a montanha mais elevada da Terra, o Everest. Estiveram no sítio certo, no momento certo, e tiveram muito bom tempo. Assim, avaliemos por alguns instantes os atributos dessa aventura em particular. Quando vocês começaram a viagem, subiram para o avião, colocaram o vosso cinto de segurança e começaram a subir em altitude. E vamos ver então onde é que vocês começaram. Começaram no solo, e a maior parte dos seres humanos encontram-se precisamente nesse estado, no solo, em que há talvez poluição, sendo que neste exemplo a poluição seria representada talvez pelos desafios da vida, a poluição que é simbolizada pelos obstáculos àquilo que passa a ser a visibilidade e a compreensão muito clara das coisas, em que talvez haja dificuldade em ultrapassar obstáculos, em que há uma doença ou talvez alguma dificuldade de alguma ordem que vos perturbe, algo que vos impede, literalmente, de estarem nesse amor e nessa paz de que falamos. E podem estar talvez nesta viagem ou a ouvir esta mensagem mais tarde, mas esse estado de existir aqui no solo com essa poluição é onde está a maior parte da humanidade, em que há raiva, frustração, infelicidade,
os desafios do dia a dia, mas há também o oposto desse estado de espírito, mas ainda não chegamos lá, porque a maior parte do ser humano acaba por contemplar muito essas questões negativas. E isso aplica-se até àqueles que sabem como atingir esse estado mais elevado de ser e de estar, que sabem qual é o caminho para essa possível iluminação e que, no entanto, também se deparam com essa poluição da vida, por assim dizer. Então, imaginem que o avião arranca e vocês, ao elevarem-se, começam a ver menos poluição. O ar torna-se mais límpido. Começam a senti-lo, até dentro do avião, que conseguem respirar melhor. Começam a observar o que existe no exterior, olhando para fora da janela. Reparam que estão acima das nuvens, em que o ar é tão limpo, que a este nível vocês estão acima também de tudo o que é as dificuldades com que se deparavam no solo. Meus queridos, essa é a euforia que os pilotos sentem sempre que levantam voo. Até mesmo os pilotos que são veteranos, que voam há 20 ou 30 anos, quando eles se elevam acima das nuvens, há qualquer coisa que acontece. Uma euforia que é inevitável, porque ali se deparam com esse estado de ficar acima de todos os problemas da vida, sentem-se livres. Perguntem a qualquer piloto porque é que ele continua a pilotar aviões e todos eles dirão o mesmo que dizem aqueles que escalam as montanhas. É o estar acima das nuvens, o estar acima de todos os desafios com que se deparam no seu dia-a-dia e com que nasceram. Assim, sempre que sobem em cima das nuvens, sentem-se diferentes. E isso é algo de muito belo. E é isso que aconteceu convosco quando fizeram essa visita e foram de avião ver os Himalaias a partir do ar. Quando se depararam com a beleza da natureza, quando se ponderaram como é que foram criadas aquelas montanhas cobertas de neve, que são mais do que belas. E paramos aqui por alguns instantes. Acabei de vos descrever duas realidades. Uma realidade em que vocês estão no solo, a deparar-se com muita poluição, e outra em que vocês sobem em cima das nuvens, em que tudo o que fica para baixo deixa de vos incomodar. Duas realidades muito distintas entre si. E eis a pergunta que eu vos deixo. E é aqui que as coisas ficam difíceis de explicar. Quais das duas realidades é real? E vocês poderão dizer que são ambas reais. E dirão, experienciaram ambas as realidades. Assim, eu posso dizer-vos, então, se vocês experienciaram ambas as coisas, será que vocês detêm ambas as realidades dentro de vós agora? E há dois tipos de humanos. Há o ser humano que se baseia na linearidade e que se foca naquilo que está diante de si de forma mais imediata, naquilo que eles chamam o seu agora. E esse ser humano dirá, bem, eu tive que descer desse avião e agora estou aqui na poluição. Mas há um segundo tipo de ser humano. O humano que compreende que todas as realidades existem sempre em simultâneo. Sendo que não é necessário linearizar nenhuma dessas realidades. Elas existem como uma só. Só que a única coisa que o primeiro humano vê, e a maioria dos humanos vê, é o relógio. Vocês vivem em linearidade. Uma linearidade que diz que vocês só conseguem existir numa realidade de cada vez. Assim, quando vocês estão no chão, no solo, vocês estão a experienciar a poluição. Assim, sentem medo e sentem raiva, desapontamentos e estão sempre ansiosos por poder arranjar maneira de voltar a subir a um avião e subir acima das nuvens. Meus queridos, eu gostaria que vocês imaginassem-se a perguntar a um fotão de luz, e vocês diriam,
Querido fotão, será que consegue estar em dois sítios ao mesmo tempo? E o fotão diria, claro que sim, porque assim é a física da luz. Assim eu acabei de vos explicar qual é a realidade do fotão. Meus queridos, a vossa consciência consegue voar e sobrevoar acima de qualquer coisa. E é muito mais elevada que qualquer fotão. A vossa consciência existe em aliança com Deus. E, no entanto, vocês não conseguem estar em dois sítios ao mesmo tempo? A resposta é: oh, podem sim. Mas vocês não o fazem. Porque vocês nascem com um sistema de crenças em que acham que a vossa realidade existe apenas segundo após segundo, num sítio de cada vez. A verdade é a seguinte, é que todas as realidades existem em simultâneo, quer vocês as tenham experienciados, quer não. Todas fazem parte de vós. Fazem todas parte de quem vocês são. A questão de ascender neste processo de iluminação é que vocês imaginam uma escada e a escada não existe. Não há essa escadaria a subir, há apenas o entendimento, a compreensão. Se vocês conseguirem dissolver esse sistema de crenças de base que vos faz acreditar que vocês estão presos no sistema de tempo linear, de repente, vocês conseguem estar no céu. Agora mesmo. Todos vós que estiveram nessa viagem e que fizeram essa viagem de avião, gostava que se lembrassem agora de como é que se sentiram no avião. Imaginem-se a olhar para fora da janela, neste momento, desfrutando da vista lindíssima dos Himalaias, imaginando ver o Everest. Imaginem, revivam, experienciem isso agora. Será que é real ou não? A resposta é que sim. Então, aquilo que acabaram de fazer neste momento é estar em dois sítios ao mesmo tempo. Assim, o mestre sabe como isso funciona. E também o ensina, dizendo que vocês podem simplesmente estar sentados em meditação, de forma a combinar as realidades, até do futuro, em que vocês literalmente reclamam para vós próprios a iluminação em relação às coisas que são as mais alegres e felizes do planeta. E se calhar também em relação às coisas mais desafiantes. Quando vocês começarem a conseguir combinar essas coisas, vocês vão começar a dar-se conta que vocês conseguem estar num ponto de equilíbrio entre ambas. Vocês não têm que desligar uma realidade para ligar a outra. Vocês existem sempre em ambas as realidades. Não têm que estar apenas ou no sol ou no avião, compreendem? Como isto funciona? Vocês estão sempre em ambas as realidades. Assim sendo, então, vocês podem começar a equilibrar o estado de euforia, de estar acima das nuvens, com a realidade que vocês podem achar que é mais densa, existindo na poluição. Quando vocês começarem a conseguir equilibrar ambas as realidades, o cérebro irá começar a questionar sobre onde é que é o ponto de equilíbrio. E claro que a resposta será penderem mais para o sítio acima das nuvens. Vocês podem caminhar de sítio em sítio sem precisarem de procurar escadas para se elevarem a um sítio mais alto, em que o ar é mais limpo. E em vez disso podem simplesmente recriar esse estado de estar num sítio melhor. Podem transcender a linearidade e neste grande local muitos chegaram a essa conclusão, sendo que aqui se ensina que é através da meditação que se cria esses estados dentro de vós próprios. E alguns dirão que já o tentaram ao longo de muitos anos. E dirão, se fosse possível pelo menos eu chegar a esse estado em que eu conseguiria atingir esse estado de paz, mas eu nunca consegui. E eu acabei de vos dizer porque que não conseguiram, porque vocês estão apegados a um relógio e a um sistema de crenças que diz que a vossa realidade é estanque, e ela não é. A realidade não existe apenas onde vocês estão. A realidade é onde vocês a quererem, onde vocês a quiserem levar. E alguns terão de estar sentados a ponderar estas ideias durante alguns momentos, em silêncio, a ponderar estas ideias. Porque há também realidades futuras, em que aquelas pessoas que agora estão doentes
consegue estar acima das nuvens sem doença. Aqueles que estão a experienciar dificuldades com a sua biologia podem imaginar-se acima das nuvens e deixar de experienciar essa doença. Nesse momento vocês estão a visitar um futuro que existe, se vocês assim o entenderem, se vocês assim escolherem. Por isso é que esta mente que vocês têm, esta quanticidade naquilo que é uno em vós, não só afeta aquilo que é o passado e o presente, como vocês o entendem, mas até afetando o futuro daquilo que é algo que vocês possam criar para vós próprios. Por isso é que vocês podem sentirem-se felizes desde já pela cura que ainda está para vir. Por isso é que vocês podem sentir-se felizes aqui e agora, sabendo o que é está acima das nuvens, independentemente daquilo que possam estar a experienciar no vosso entorno mais imediato. Vocês podem simplesmente respirar fundo, sabendo que a vossa realidade é onde vocês quiserem que ela esteja. Aqueles que estiverem zangados ao vosso redor porque estão a passar pela densidade dessa poluição, poderão passar ao vosso lado e vocês podem estar noutro estado de espírito, porque vocês terão aprendido a estar em dois sítios ao mesmo tempo. Isso é uma questão da física e isso é uma aptidão que vocês têm. Vocês pertencem a este planeta e pertencem à forma como ele funciona, e se um fotão consegue fazê-lo, vocês também o conseguem. Sendo que vocês têm apenas de começar a compreender o que é uma realidade quântica. E ela realmente não é aquilo que vocês possam pensar. Não existe onde vocês possam achar que ela existe. Existe no estado de combinação entre vós onde estão e nesse sítio acima das nuvens. Alguns de vós irão compreender esta mensagem. Outros não. Este pode ser um ponto de viragem nas vossas vidas. Não há sítio melhor para o fazer do que nesta região, falando destas coisas que são compreendidas pelos mestres. Difíceis de explicar, muito difíceis. E vocês ouviram estes ensinamentos por parte de muitos dos monges que procuraram explicá-lo, procurando dar-vos uma ideia do que poderá ser a experiência de sentir tudo isso. No entanto, eles tinham apenas a linearidade da sua língua para o explicar. Então, e o fotão? Ele existe em dois sítios ao mesmo tempo. Isso é algo científico. A ciência prova-o. Então, e como é que a ciência poderia comprová-lo em vós? Vocês podem fazê-lo também. A bioeducação. Namaste. E assim é. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. Este é o último encontro no Nepal. A última vez em que estarão todos juntos para ouvir uma canalização, pois há alguns que nos deixam mais cedo, e assim gostaríamos de mencionar algo aqui. Algo que alguns irão achar divertido. Eu espero que se divirtam. Há um grupo de almas antigas, muitos de vós que esteve connosco aqui nesta fantástica jornada de quase 20 dias. E todos já ouviram falar do Yin e do Yang. Sabem dos opostos, da dualidade, daquilo que é o negativo e o positivo. Já ouviram falar daquilo que é tudo isso, acima e abaixo, etc. Assim, gostaríamos de falar sobre isso de uma forma divertida. Aqueles que se encontram aqui são almas antigas. E se vocês falarem com alguém deste local, um nativo daqui, ele sabe o que é uma alma antiga, alguém que reencarnou neste planeta muitas vezes. Sendo que de cada uma dessas vezes em que vocês vêm ao planeta, vocês aprendem coisas, experienciam coisas e solucionam problemas que não conseguiram resolver anteriormente. E ao longo de um grande período de tempo, vocês adquirem sabedoria. Começam a perceber como as coisas funcionam e começam a ter uma perspectiva diferente das coisas. E esse é o grupo de pessoas que tenho diante de mim. E é com essas pessoas que eu falo agora. No entanto, há realmente uma audiência muito maior que ouve esta mensagem mais tarde, à medida que nós chegamos ao fim desta digressão, desta experiência, desta jornada pela Índia e Nepal.
Assim, o que eu gostaria de fazer é pintar um quadro, um cenário de como as coisas por vezes são vistas. A alma antiga, a sabedoria da alma antiga e o turista são três componentes desta viagem. E vamos abordar então o que foi esta jornada, sendo que ela tem realmente dois lados da equação. Muitos dos que ouvem esta mensagem poderão não perceber necessariamente aquilo que é visto aqui através dos olhos de uma alma antiga, porque o turista que vem simplesmente visitar o lugar como turista vê coisas diferentes. Assim, vamos fazer aqui um jogo de opostos. Quando vocês chegaram a este lugar, digamos que como turistas, o turista poderá dizer talvez, quando voltar para casa, vocês não imaginam como é o trânsito na Índia, se é que se pode chamar de trânsito. É incrível a forma como eles negociam as estradas e parece que não há qualquer tipo de ordem ou lógica, não há regras, não se percebe quem é que pode andar na estrada, porcos, galinhas, carros, motas, todos em direções distintas, todos ao mesmo tempo. Como é que é possível as pessoas conseguirem existir assim e coexistir assim? É um dos sistemas mais estranhos e mais complexos e confusos que eu alguma vez experienciei. Isso é o turista a falar. Então, e a alma antiga, o que é que viu? A alma antiga observa tudo isso e diz depois mais tarde aos amigos: nem imaginam o que nós vimos ali. Tanta gente concentrada ali, 1/5 da população vive ali e de alguma forma conseguiram descobrir um sistema em que partilham a estrada, até com os animais, com todo o tipo de veículos, com pessoas a andar a pé e de alguma forma todos sabem onde vão. Todos conseguem dar espaço a todos os outros. É certo que se ouvem muitas buzinas em que as pessoas vão dando sinal umas às outras, que estão atrás ou ao lado, avisando que estão por perto, mas de alguma forma todas conseguem coexistir de uma forma incrível, sendo que todos vão em direções diferentes e, no entanto, conseguem coexistir, até mesmo nas estradas. Aquilo que para muitas pessoas pode parecer caos, para mim pareceu harmonia. E a metáfora que fica aqui, meus queridos, é a metáfora que se aplica ao planeta. O planeta tem que realmente partilhar esta estrada da vida da mesma forma, sem que hajam regras de uma religião ou outra, ou as regras de um país que se imponham a outro. E de alguma forma têm de chegar a um acordo, nem que tenham de tocar a buzina para dar sinal a quem está atrás ou ao vosso lado para ninguém se magoar. Partilhando esse caminho com os animais, com o planeta, uns com os outros, de formas que possam parecer caóticas e, no entanto, que funcionem. Sabendo cada um em que direção se dirige. Assim a alma antiga vem à Índia e sorri e diz: vejam só, não há realmente outro lugar assim no planeta? Um lugar que pode parecer caótico e que, no entanto, tem uma organização própria. As pessoas aprenderam a organizar-se e a entender-se, sabem como movimentar-se nas ruas. Assim, o turista vai simplesmente ao rio Ganges e depois volta a casa e diz: nem acreditam o que eu vi por lá. Muitas pessoas, no meio do calor, até à noite, com quase 40 graus, ou mais, em que mal podíamos respirar com calor, e as pessoas iam descendo o rio e iam mergulhar no rio. É uma cultura estranha aquela, em que todas as noites há sempre festas. Festas que duram tanto tempo. Como é que é possível viverem assim? Realmente é um lugar estranho. É estranho porque é que tem tantas festas. O turista realmente
deixa o lugar a questionar-se como é que é possível. No entanto, a alma antiga vê algo diferente naquele lugar. A alma antiga poderá não ser necessariamente hindu. A alma antiga poderá até ser europeia ou de outro local no Ocidente. Mas a alma antiga, o que vê é a alegria. E vê aqueles que empreenderam a jornada em alegria, nas orações, que os levaram àquele local que para eles é tão especial. Pessoas que se comovem à medida que se banham nas águas do Ganges, olhando uns para os outros, nessa sua peregrinação a um lugar muito especial, único, em que vão procurar essa união com o Espírito. E não importa quantos são que vão ali. Há famílias inteiras que ali vão. E a alma antiga quer simplesmente observá-los. E apetece-lhes realmente abraçá-los e dizer: Namaste, parabéns, querido ser humano, eu compreendo essa jornada, eu compreendo-te. Porque aquilo que é Deus em ti é Deus em mim. E poderá não ser a minha cultura, mas eu reconheço-te. Parabéns. E virá o dia em que o mundo irá conseguir percebê-lo. Não o Ganges, mas a celebração da unicidade do Espírito em tantos lugares, em tantos ramos da mesma árvore, cada um à sua maneira, cada um com as suas cerimónias, talvez estranhos, uns com tapetes em que oram, ou outros com estátuas e profetas, e todos serão capazes de olhar uns para os outros e dizer: muito bem, capazes de verem aquilo que é a unicidade do Espírito em todos os outros. Eu vejo em ti aquilo que é Deus em mim. E isso não é algo que possa ser artificial, forçado. É algo que provoca alegria, lágrimas de alegria, de celebração, quando há esse reconhecimento desse ser uno, dessa unicidade com a fonte criadora até do planeta. Assim, sente a alma antiga. Irão haver muitas mais almas antigas que irão ser capazes de olhar para os outros, compreendendo, vendo a compaixão, ignorando o processo, a cultura, a língua, os procedimentos, sendo que verão dentro das pessoas, irão celebrar terem chegado até onde chegaram. O turista talvez não queira saber das coisas da alma antiga, a alma antiga que sabe tanta coisa. Há tantas outras coisas que vocês poderão dizer enquanto turistas ou almas antigas. O turista pode caminhar por esta terra e dizer: há tantos templos aqui, há tantas estátuas, e algumas são estranhas, com muitos braços. Não sabemos o que é que estas pessoas, em que é que estas pessoas acreditam realmente. O turista volta para casa e diz que esteve num mosteiro, foi uma visita que nunca mais acabava. Andamos descalços no chão, também não estávamos habituados àquilo. Ouvimos música que nunca tínhamos ouvido antes e tivemos que aturar aquilo até ao fim. Isso poderá ser a experiência do turista. Poderão dizer: foi engraçado, foi pitoresco. Mas a alma antiga sabe acerca das estátuas, sabendo que representam espíritos que ajudam, tal como muitas outras ajudas no planeta, a objetos santos, símbolos sagrados que ajudam as pessoas a reduzir a negatividade, sendo que escolhem símbolos específicos, um para a saúde, outro para a vida longa. A tradição e a tradição antiga faz com que os objetos tenham o aspecto que têm, porque cada coisa tem realmente um significado e um simbolismo lindíssimo. E quando a alma antiga vê um mosteiro e está presente nas cerimónias que se demoram, a alma antiga delicia-se com as várias camadas da celebração. Uma camada que celebra a prosperidade entre toda a humanidade, em que se partilha o pão, na simbologia que é o desejar que ninguém passe fome no planeta. A alma antiga celebra a oração em que se pede paz pelo planeta, em que há compaixão, beleza e significado profundo entre este grupo que se dedica
à oração. E a alma antiga dirá, sim, foi uma sessão que demorou muito tempo, mas foi apropriado. Era de esperar. Porque essas pessoas estão ali constantemente a abençoar o planeta, sabendo que os pensamentos, as intenções e a compaixão daqueles que se concentram ali afetam o todo, a totalidade da humanidade. Assim, a alma antiga dirá, essa poderá não ser a minha tradição, a minha cultura, mas eu concordo. E dirá, muito bem. A alma antiga dirá, muito bem. Então, a todas as almas antigas que observam ali, vendo mais fundo, percebendo o propósito, a razão pela qual as cerimónias se realizam, e talvez possa chegar o dia em que vai deixar de haver turistas, simplesmente, sendo que cada pessoa que visita estes lugares chegará de olhos bem abertos, vendo as coisas pelo que são, compreendendo o que é a unicidade, a ligação que existe entre as pessoas, a importância que tem a família, o significado que é a palavra Namaste. E verão então que nestas culturas que vocês acabaram de visitar, verão que há coisas que não existem em qualquer outra cultura na Terra. Porque há esta consciência do que é uno, da unicidade, da beleza, que se esconde até em coisas que vocês não compreendem, mas que a alma antiga neste grupo consegue levar consigo. Levá-la consigo nesta viagem para suas casas e me dirão então as palavras quando alguém lhes perguntar: então, como é que foi a tua viagem à Índia ou ao Nepal? Porque irão descrevê-lo de forma diferente do que seria uma viagem vista pelos olhos de um turista. Muito bem. Vocês estiveram todos muito bem. E assim é. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. E chegamos ao final da nossa viagem. Chegamos ao fim desta jornada, do tempo que passamos nesta região magnífica. E para muitos que estão nesta sala, muitas almas antigas, esta será uma viagem inesquecível. E ontem eu comparei o que eram as coisas que viam os turistas e as almas antigas. E mencionei um homem. Quando nós demos início à nossa viagem, eu falei acerca de um homem, um americano, que descobriu a sua linhagem indiana e que voltou para vir descobrir aquilo que era o que sentia no seu Akasha. E tal como dissemos muitas vezes, meus queridos, o Akasha não é um registro linear, mas sim uma sopa quântica. Uma sopa de energia em que por vezes as coisas kármicas vêm adiante, vêm à superfície, e as coisas do passado, que tiveram mais energia, sobressaem mais. E há uma nova energia no planeta, em que o registro akáshico está a começar a ativar-se, em particular nas almas antigas. O que isso significa é que vocês irão começar a lembrar-se que poderão fazer ou não sentido. Que idade têm? E não estou a falar da idade que têm nesta vida. Quantas vidas terão tido? Pois muitos de vós têm vidas aqui no planeta desde o começo. Desde os dias da Lemúria. Desde o começo dos ensinamentos. E talvez a partir deste lugar. Vocês podem ter essas memórias no vosso Akasha. E alguns de vós já começaram a sentir e a correlacionar com essa memória. E, no entanto, quase todos vós já passaram algum tempo aqui, alguma vida aqui. E isso porque aquilo que aprenderam na Lemúria era também ensinado aqui.
Deram continuidade àquilo que aprenderam na Lemúria neste lugar e daqui levaram-no para outros sítios. Ou seja, a memória ou a energia poderá não estar ativa ao ponto de vocês reconhecerem que sim, tiveram vidas aqui. Mas, meus queridos, há outras coisas que alguns de vós já sentiram. Será que sentiram a doçura da verdade? Será que conseguiram rever-se na bênção que é a saudação Namaste? Será que de alguma forma a energia de vossa caixa se correlacionou com algo que experienciaram aqui? Não que vocês tenham estado aqui especificamente ou que vocês tenham tido uma vida específica neste lugar, mas algo que vos faça lembrar o amor. Quando nós começamos esta viagem, eu disse-vos que havia um homem que, tal como eu mencionei, era americano com antepassados indianos, sendo que aqui voltou. 50 anos foram necessários para ele dar um reinício aos seus estudos, e se forem estudar a história de Gurudeva, saberão que ele esteve a estudar com os mestres, sendo que atingiu um grande estado de iluminação, um estado grande de unicidade. E também vos expliquei que ele decidiu conectar a Índia com a Lemúria novamente, sendo que partiu para a ilha de Kauai, em que, como americano, conseguiu comprar terra e ali deu início a um templo. E esse templo que ele começou, ele nunca chegou a ver construído. Nunca viu o edifício completo. No entanto, ele começou a construir regras à medida que tudo isso foi acontecendo, até que teve uma epifania nesse processo. E esse é o resto da história de Gurudeva. Ele passou tanto tempo aqui que seria de esperar que ele terá estado em Varanasi. Ele terá estado a banhar-se no Ganges a determinada altura, nessa autorrealização daquilo que é o fim do ciclo das vidas passadas. E teriam razão em afirmá-lo. Ele de facto assim o fez. Mas tal como tantos outros antes de si, que também vieram aprender coisas e tinham mais para aprender e que tinham um propósito de vida, ele não foi o único a ter uma visão, pois ele não se limitou a simplesmente banhar-se no Ganges e orar. Ele teve realmente uma explosão, tal como explicámos antes, uma explosão de iluminação, em que ele viu um quadro maior, um plano maior. Ele viu a Lemúria e viu o que era o propósito da sua vida neste momento, o que era suposto ele conseguir fazer e terminar. Assim que tocou na água, houve uma explosão de visões tão reais, em que ele percebeu que tinha que construir um templo indiano perfeito, com artesãos e mestres da Índia. Demorasse o que fosse, ele iria ter de construir esse templo na Lemúria. E nesse momento ele começou a dedicar-se a essa tarefa, fazendo então essa ligação abençoada entre a Lemúria e a Índia. Ele não sabia porque é que tinha de o fazer. E ao longo de muitos anos ele procurou compreender. Ele criou todas as condições necessárias para criar o templo, tinha todos os materiais, tudo preparado para construir o seu templo, mas morreu em 2001. E só depois de 2012 é que o templo ficou completo. Isto porque ele não podia utilizar materiais fora da Índia. Assim, todo o processo foi lento e nem sempre havia trabalhadores que pudessem deslocar-se da Índia até o Havaí para completar o templo. E ele tinha que ser construído nos preceitos que tinham sido estabelecidos, tal como são construídos na Índia.
sendo que foi financiado por aqueles que vinham visitar o local e compreenderam aquilo que ele estava a fazer, procurando essa unicidade desse projeto. E hoje em dia o templo está completo. E ficou completo depois de 2012. Assim, aquilo que ele não sabia e que não compreendeu é que este planeta, quando ele começou a fazer esse projeto, era um planeta que não tinha futuro, na verdade. Pois as profecias diziam que vocês poderiam não chegar a passar esse ponto de marcação. E, no entanto, vocês falharam-no. Sendo que a precessão dos equinócios começou e os humanos decidiram ficar no planeta e o templo, finalmente, ficou construído. E foi então que se criou a ligação entre Kauai, o Havaí e a Índia. Começou com a ideia da unicidade, da conexão, literalmente atravessando o planeta, como consequência da visão que ele teve quando tocou naquele momento na água do Ganges. E também vos contei algo de surpreendente. Eu disse que ele já estava de volta. E expliquei que há um menino no sul da Índia que ele voltou como esse menino. E se vocês seguirem a tradição dos hindus, vocês dirão que não era suposto necessariamente ele ter voltado. Pois o Ganges representa então o fim do ciclo de vidas, reencarnação. Mas, meus queridos, tal como dissemos, e tal como vocês precisam de saber, o que significa é o fim do ciclo, do antigo ciclo, o velho ciclo de interação kármica, de sofrimento, de todas as coisas porque ele teve que passar, sendo que ele voltou então como um novo humano, sem o karma que ele tinha anteriormente, completamente com uma tela em branco, preparado para novas energias, pronto para começar algo novo. E aquilo que eu não expliquei na altura é que este é hoje o Mestre Ascenso. Ele detém dentro de si os ensinamentos daqueles que ele estudou e com quem estudou ao longo de 50 anos neste local. E ele retém toda essa sabedoria. Assim, à medida que ele despertar, algo irá acontecer. É esse menino que tem hoje 4 anos, sendo que ele vem do sul da Índia, onde irá começar um movimento de jovens que será liderado por este homem, Gurudeva, com outro nome talvez, mas que poderá até ser um nome parecido com aquele que é o seu nome indiano, e ele irá lembrar-se desse nome. Eu até já vos dei pistas para o que poderá ser esse movimento. Eu não vos disse foi quem é que era o líder desse movimento, mas é ele que vai ser o líder. Quando ele chegar a uma determinada idade, quando ele atingir essa idade, ele vai começar esse movimento, que poderá ter muitos nomes, mas que representará a pureza do hindu. E o que isso significa para ele e para os jovens que o acompanham é o seguinte: eles irão olhar em redor, capazes de dizer que acreditam naquilo que é uno, na unicidade, no respeito e na iluminação de toda a humanidade. Acreditamos que somos todos unos com tudo o que vive. Isso inclui os elementais, incluindo Gaia, incluindo tudo o que vive, tudo o que é, tudo o que existe. Sendo que esse é então o ponto inicial de voltar àquilo que é o estado de hinduísmo mais puro, respeitando, encontrando aquilo que é a unicidade acima de todas as coisas. E então ele vai conseguir convencer aqueles que estão em seu redor de que esta questão dos hindus estarem a matar hindus ao poluir o ar, poluindo também o ar para as famílias em seu redor, Gaia, as árvores, será então lógico e fará sentido de terem de fazer isso diferente. E muitos a seu redor dirão que nunca pensaram nisso. Ou seja, muitos dirão que realmente celebram uma coisa e dizem ter um sistema de crenças que
na verdade, é contrariado com aquilo que fazem, e isso começará a ser um movimento que irá espalhar-se por todo o país, não por parte do governo, mas pelos jovens que irão afirmar que o verdadeiro hinduísmo tem por base o respeito pelos outros, não produzindo a poluição que existe aqui, por exemplo. E pode ser que isso demore 15 anos, mas esse homem irá criar a nova Índia. Uma nova terra, nesta grande cidade, que irá ser muito diferente daquilo que vem aqui agora. E isso não chegará através de regras ou de leis, isso virá do senso comum, por parte do mestre ascenso, que já foi Gurudeva. E a ligação à Lemúria estará então completa. E é isso que é necessário. É preciso que muitos o sintam e saibam. E se vocês olharem em redor, meus queridos, realmente é isso que falta aqui. Uma consciência de pureza, em que vocês podem viver vidas longas, em que há explosões de iluminação, de forma muito mais fácil, sem precisarem de uma máscara para conseguir respirar. E assim, dá-se início a algo com aqueles que irão retornar como os mestres ascensos. Todos eles, aqueles que se banharam no Ganges, todos eles voltando, não a um velho ciclo, porque esse terminou, mas o ciclo do novo humano, que é capaz de ver as coisas de forma muito distinta e que consegue compreender e passar essa informação às massas. E Gurudeva ainda não acabou. Conseguem sentir que essas coisas estão para vir? Gostaria então que levassem convosco para casa as coisas que sentiram aqui, que é a unicidade, esse sentido de serem unos com todas as coisas. Gostaria que levassem convosco para casa tudo aquilo que viram, irradiando essa beleza, a perfeição de tudo o que viram, o divino em tudo o que viram e as coisas que fazem sentido para cada um de vós. Namaste. E assim é.